Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Não é para sentar ainda não. Nós vamos ler de pé hoje e reconhecendo a grandeza do nosso Deus, a fidelidade do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a graça do nosso Deus, porque ao Deus Trino nós devemos toda a nossa atenção, porque só Ele fala profundamente ao nosso coração. Eu convido você para acompanhar a leitura de Ezequiel, capítulo 8. Farei a leitura dos versos de 1 a 4. Ezequiel 8, a partir do verso 1. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela ali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Pai, estamos diante, sim, do Senhor, da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua glória. E nos dobramos, quedados diante dessa glória, dessa grandeza e dessa majestade. Porque não existe Deus como o Senhor, e nós, pequeninos e miseráveis, homens e mulheres, dependemos totalmente da graça do Senhor em falar ao nosso coração nessa hora, uma vez que o Senhor já nos tem sustentado por essa graça, nos trazido aqui nessa manhã. Abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos Te ouvir e queremos nos render somente a Ti, ao único e verdadeiro Deus. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Conforme nosso plano de leitura bíblica do ano 2018, e se você ainda não está fazendo, eu quero mais uma vez lhe incentivar a fazer. Você pode pegar esse plano e começar a ler a partir de agora. Estamos lendo o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Começamos no segundo dia da nossa semana de oração. Tivemos uma semana de oração buscando orientação de Deus, pedindo a Deus que oriente os nossos passos, guie os nossos passos, nos sustente em seus passos. O tema era Conduze-nos, Senhor, conforme o Salmo 119, verso 35. E na terça-feira começamos a ler o livro do profeta Ezequiel. E se você começou a ler, provavelmente você teve, uma de duas sensações. Uau, que livro! Cheio de imagens, palavras figuradas, parábolas, cheio de alegorias, visões, ações simbólicas. Eu quero mergulhar nesse livro e quero entender o que significa isso para a minha vida. Essa é a possibilidade de uma. A outra, eita ferro, não estou entendendo nada disso aqui. É muita parábola, é muita visão, é muita alegoria, e eu não estou sabendo o que isso quer dizer. Bem, o meu propósito nessa manhã é fazer um panorama rápido, breve, do que é o livro do profeta Ezequiel para te ajudar na sua leitura. E no segundo momento, se der tempo, nós vamos analisar o capítulo 8. Os judeus, os mestres judeus, com frequência eles não permitiam que os jovens com menos de 30 anos lessem o livro de Ezequiel. A preocupação era porque eles teriam dificuldade de entender tudo aquilo que era a mensagem contida no livro e eles poderiam desanimar na leitura das Escrituras. E eu quero ser instrumento de Deus nessa manhã para você não desanimar. Pelo contrário, você ser animado à leitura desse livro. Ele é um livro desafiador, sim. Se você tiver uma Bíblia de estudo, vai ser muito mais fácil você ler, porque ela vai te ajudar bastante. Mas não é tão difícil de entender. Então, mantenha a sua Bíblia aberta.
Ezequiel significa Deus fortalece. Deus fortalece, é o significado do nome Ezequiel. Ele nasceu, se você voltar na sua Bíblia, no capítulo 1, verso 1, ele nasceu da família de sacerdote. Ele que é filho de Buzi e nasce em 622 a.C. Então ele nasce quando Samaria está sendo destruída, o Reino do Norte. E vocês ouviram sobre isso por meio do reverendo Jailson aqui na semana passada, quando ele deixou bem claro que é o Reino do Norte e o Reino do Sul. Se você não estava aqui, não ouviu, você pode ouvir a mensagem através do nosso aplicativo ou no nosso site. Inclusive, o nosso canal do YouTube mudou de nome, agora é IPBSB, Igreja Presbiteriana de Brasília, fica mais fácil de você encontrar. Então, você pode ouvir lá e terá esses detalhes. Mas ele nasce em 622 a.C. Quando ele tinha 17 anos, acontece a primeira invasão em Judá, que é o Reino do Sul. E muitos são levados. Nessa época é que Daniel e seus amigos são levados. Quando ele completa 25 anos, aí é ele que é levado para a Babilônia. Com 25 anos ele é levado, e não apenas ele, lógico, mais ou menos 10.000 nobres e todo o tesouro do palácio. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 24, versos de 13 a 16. Aos 30 anos é quando inicia o seu ministério. É o que nós começamos a ler no capítulo 1 aqui. É o 5º ano já do cativeiro do rei Joaquim. Então eles são contemporâneos, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isso é só para você ter uma visão. Enquanto muitos prisioneiros eram colocados em prisões, outros ficavam livres. Eles viviam em casas e formavam colônias judaicas. E esse foi o caso de Ezequiel. Capítulo 8, verso 1, você acompanhou a leitura, ele está na casa dele, sentado, e anciãos estão diante dele, querendo ouvir uma palavra de Deus. Capítulo 14, verso 1, tem essa explicação. Capítulo 20, verso 1, também tem essa explicação. Os homens se assentavam diante do sacerdote para ouvir o que Deus tinha a dizer. E lá está Ezequiel, na casa dele, centro de reuniões onde as pessoas iam para ouvir a voz de Deus. E eles queriam entender. Eles estavam no exílio, estavam no cativeiro. E o que significava isso? O que Deus estava fazendo com eles? Provavelmente, essas reuniões deram início às sinagogas, uma vez que o templo havia sido destruído, e quando eles voltam, eles precisam reconstruir o templo. Mas os 70 anos no cativeiro levaram eles a, muito provavelmente, nessa época, construírem ou se reunirem nas sinagogas. Ezequiel era casado. O texto bíblico não nos deixa saber se ele tinha filhos, mas o texto diz para nós que a sua esposa morreu. E quando a sua esposa morre, ele é proibido de chorar a morte da sua esposa, porque ele era um sinal de Deus para o povo. Por isso que nós vamos ver muitos sinais. Ele vai ficar no capítulo 4, deitado de um lado só, por mais de um ano. Então o profeta, através daquilo que ele vivia, ele vai ficar amarrado na casa dele com corda, sem sair de casa, para mostrar que o povo estava no cativeiro, sem poder sair daquele lugar. E quando a esposa morre, Deus diz, você não vai chorar pela sua esposa, porque é um sinal para esse povo de que eles perderam a minha bênção. A vida de profeta não era fácil. E o reverendo Jair também já falou sobre isso aqui. Ele profetizou por 22 anos. As últimas palavras dele, em torno de 570 a.C., capítulo 29, verso 17. Qual a mensagem central do livro de Ezequiel? A mensagem central é: Deus afastou-se do povo e destruiu Jerusalém. Deus vai voltar ao povo e reconstruir Jerusalém. Ou seja, basicamente ele está falando da glória de Deus que se afastou do povo e da glória de Deus que volta sobre o povo. Para te ajudar, um esboço possível, capítulo 1 até o 32 vai falar desse afastamento da glória de Deus e da destruição de Jerusalém. Capítulo 33 até o 48 fala da volta da glória de Deus e da reconstrução, da restauração de Jerusalém. Esse é um panorama para você ler Ezequiel.
O que é importante? Nessa primeira parte, nós temos o chamado e a missão de Ezequiel, temos a destruição de Jerusalém, e nosso capítulo 8 está tratando da destruição de Jerusalém. A partir do capítulo 25 até o 32 serão profecias contra várias nações. Mas a partir do 33, ou do 33 até o 39, é uma promessa da restauração. É no capítulo 37, por exemplo, que você vai se deparar com o Vale de Ossos Secos. E do 40 ao 48 nós temos, então, a presença de Deus com o seu povo novamente. Capítulo 8, em aproximadamente 12 minutos. Abra aí, ou mantenha aberta, né? O povo está no exílio e a mensagem do profeta é para o povo que está no exílio. Embora o povo tenha mudado de lugar, tenha sido mudado de lugar por Deus, o coração ainda não mudou. E esse coração ainda está distante de Deus. E Deus, então, numa cena de filme, né? Porque ele está sentado, os anciãos estão diante dele, quando de repente a mão do Senhor cai, a mão do Senhor não veio, a mão do Senhor caiu. E ele quer, com essa expressão, né? Essa expressão mostra que essa ação de Deus ela é repentina e intensa, intervindo na consciência dele. Pega ele pelos cabelos e tira da onde ele está e leva lá para Jerusalém e coloca ele diante do templo. E o que ele passa a descrever na visão agora é o que ele está vendo no templo. Ele vê a glória de Deus. Está aí no verso de número 4. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. E é a glória que ele viu no capítulo 1. Pedi para você abrir aí. No verso 28 ele diz assim: como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. É o finalzinho da visão dele do capítulo 1, do seu chamado e da visão que ele tem da glória de Deus. Muito bem. Ezequiel é tomado, então, pendurado pelo cabelo, levado pelo Espírito, está diante do templo, em Jerusalém. É uma visão de Deus, uma visão espiritual. E ele tem um propósito claro, através daquilo que Deus colocou em seu coração. Ezequiel precisa mostrar para as pessoas a necessidade de arrependimento por estarem diante de Deus e de se voltarem em fé para Ele. Ezequiel precisa, através da sua mensagem, estimular o povo à confiança e à esperança somente em Deus e não nos falsos deuses e nos ídolos nesses 70 anos de cativeiro. O cativeiro, meus irmãos, ou o exílio, é como quando uma criança faz alguma coisa errada e o papai ou a mamãe coloca sentado no canto, numa cadeira, ou coloca no quarto, fala assim, fica aí e vai pensar no que você fez de errado. Mas o pai e a mãe não vão embora, fica ali do lado. Para dar tempo da criança pensar no que fez e poder pedir, papai, mamãe, me perdoe, me desculpa, eu errei. Então Deus leva o povo para o cativeiro para que o povo possa pensar em tudo aquilo que eles tinham feito e estavam fazendo contra Deus. E reconhecer os seus pecados e se voltarem para Deus. Por isso o povo vai ficar 70 anos. E o que esse povo fez? Basicamente, esse povo precisa entender que eles precisam abandonar a idolatria à terra, ao rei e ao templo. Jerusalém se transformou em um ídolo. O rei se transforma em um ídolo e o templo se transforma em um ídolo. E não é só Ezequiel vai condenar isso, Jeremias também. Então Deus vai tirar o povo da terra, Deus vai acabar com o rei sobre eles, eles agora estão sob o reinado ou o domínio de um povo pagão, e Deus vai destruir o templo. Para que esse povo entenda que somente Deus é digno de ser adorado, somente Deus pertence, somente a Deus pertence toda a glória. Então, ele precisa receber uma visão. Queridos, deixa eu abrir um parênteses. Nós corremos o mesmo risco. O mesmo risco. Nossa terra pode ser um ídolo. A gente pode transformar ou colocar a nossa esperança naquilo que o Brasil pode ser, naquilo que um novo presidente pode fazer.
nós podemos transformar muita coisa em ídolo. Terra, rei, templo. Isso aqui pode se transformar num ídolo. E há uma exortação clara do Senhor para mim e para você. Bem, o que ele recebe? Ele recebe visões. A partir do verso 5. Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, que me afaste do meu santuário, para que me afaste do meu santuário. Ou seja, o pecado do povo no próprio templo, que representava a presença de Deus no meio do povo, agora era fruto de idolatria, como quem diz, nós não queremos mais Deus aqui. Queremos viver segundo o nosso querer. Pois verás ainda, final do verso 6, maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Ele está no templo. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. O templo está cheio de ídolos, pinturas nas paredes do templo, de ídolos que eram adorados. E veja, 70 homens, verso 11, dos anciãos da casa de Israel, anciãos são os líderes. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. Estavam prestando culto, estavam adorando. E subiu o aroma da nuvem do incenso. Então Deus fala com ele. Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Meus queridos, eles entram, tudo escuro, e ficam adorando as imagens e pensando, Deus não está vendo o que a gente está fazendo. Nós estamos no próprio templo dele no escuro, então ele não está vendo. Quantas vezes eu e você achamos que Deus não está sabendo do nosso pecado? Que ele não conhece o mais profundo do nosso coração. A visão, essa revelação sobrenatural de Deus a Ezequiel, vinha em ocasiões especiais para tratar de temas importantes na vida do seu povo, como Deus está falando conosco nessa manhã, meus irmãos. Esse é o primeiro grande pecado que Deus mostra para Ezequiel. Mas, olha só o que ele diz no verso 13. Disse-me ainda, tomarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Despertando a curiosidade de Ezequiel, falou assim, ainda tem coisa pior. Verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E ele não dá maiores explicações sobre isso. E o que significa isso, meus irmãos? Significa o seguinte. Na tradição assírio-babilônica, na Mesopotâmia, existia Tamuz, um deus da vegetação. Quando o sol era muito forte e o verão secava toda a vegetação, eles entendiam que esse deus saía então do céu, baixava ao mundo subterrâneo, e isso seria a sua morte. Por isso que estava tudo seco. Então, o que se fazia? Se chorava pela morte dele, e isso era como se fosse uma adoração para que ele ressuscitasse. E agora as mulheres de Israel estão chorando por um Deus morto. Aqueles que deveriam servir ao Deus vivo. O povo substitui a adoração ao Deus vivo por lamentos por um Deus morto. Verso de número 15. Disse-me, vês isto, filho do homem?
verás ainda abominações maiores do que essa. Ainda tem coisa pior. E ele segue. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Vamos ler juntos? Adoravam o sol virados para o oriente. Queridos, eles estão no templo, lugar que era para adorar a Deus, viram de costas dizendo: Deus, nós não queremos o Senhor como nosso Deus, e olham para o sol e adoram o sol. Ao virarem suas costas, estão declarando: não queremos mais Yahvé, rejeitamos Yahvé. Porque olha só, nós servimos a esse Deus e estamos no cativeiro. Só que não para aí. Verso 17. Então me disse: vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Tem uma abominação pior ainda. Eles estão enchendo a terra de violência. Eles estão agindo contra seres humanos. Eles estão matando pessoas. Eles estão sacrificando os próprios filhos. Eles estão agindo contra a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é o pior pecado. Eles agora estão levantando-se contra gente que foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança, para refletir a sua glória. E eles estão agora destruindo essas pessoas. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Dura palavra, meus irmãos. Os anciãos estão ali querendo ouvir uma palavra de Deus, de esperança, e o que ouvem? Vocês são pecadores, vocês me abandonaram, e eu não vou ouvir vocês. Pode gritar o que for, eu não vou ouvir vocês. Os crimes de vocês, o pecado de vocês é gravíssimo. E aí? E agora? O que acontecerá? Graças a Deus, o livro não termina aqui. E aí você tem que ler todo o livro para você entender e descobrir o que é que Deus está fazendo. Mas aqui nós temos uma exortação clara a um povo que abandonou o Senhor. E a exortação clara para nós hoje. Vivemos numa nação que abandonou o Senhor. O furor de Deus tem vindo sobre a nação. E só há uma resposta para mim e para você. Precisamos voltar para a glória de Deus. Ou seja, nos dobrar diante dEle. É preciso que entreguemos a nossa vida a Ele e confiemos apenas nele. Uma coisa importante, e eu preciso terminar, para mim e para você. Ainda que o povo estivesse recebendo essa palavra dura do Senhor, Deus, que está dizendo: eu abandonei o templo, a minha glória saiu do templo. E não tem como eu ficar nesse templo, onde está cheio de idolatria. Deus não se fez distante do povo. Você pode ver isso aqui mesmo, no capítulo 8. Olha aí, capítulo 8. O que acontece? Verso 1. Ele está em casa. A mão do Senhor Deus caiu sobre ele. Como é que essa mão cai sobre ele? Volta comigo, capítulo 1, verso 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, onde é que ele está? Entre os exilados, entre os cativos, junto ao rio Quebar. O que aconteceu? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Deus está ali. Jeremias vai falar a mesma coisa, capítulo 29, que Deus está com o povo e que o povo, se o povo voltar para ele, clamar, ele vai ouvir o povo. Meus irmãos, Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Deus está agindo em prol dos seus. Então, essa palavra dura é para quem não quer saber dele. Aqueles que não querem saber de Deus vão experimentar a ira divina. Mas aqueles que são inclinados e que se voltam para Deus experimentarão de novo a sua glória. Abra comigo, capítulo 26, versos, a
partir do verso 21, e nós vamos ver o que é que Deus vai fazer, não por causa do povo, mas por causa dele. E essa é a palavra para mim e para você. Deus não abandona o seu povo. Assim como a criança que vai para o castigo, conta com a presença dos pais próximos, aguardando o tempo da reflexão, do aprendizado, para receberem perdão, Deus está agindo com o povo. Ele leva para o cativeiro, mas fica lá para transformar a vida desse povo. E ele vai fazer não por causa do povo, mas por causa dele. Capítulo 36, a partir do verso 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vim de vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Glória a Deus. Deus está dizendo, é por causa do meu nome que eu quero que seja conhecido sobre todas as nações, por todas as nações como Deus Santo, que eu vou trazer vocês de volta, vou transformar vocês e vou habitar junto com vocês na terra. Meus queridos, e Deus tem feito isso ao longo da história. Eu e você somos desses que foram resgatados por Ele, por causa do amor que Ele tem ao nome dEle, para que eu e você, vivendo a partir da santidade dEle aplicada em nós, por causa de Cristo Jesus, testemunhemos ao mundo quem é o nosso Deus, e as nações conheçam o Deus Santo. Por isso que a Ele toda a glória. É somente a Ele toda a glória, porque Ele faz por graça. Eu e você somos frutos da graça, totalmente. Nós estamos nessa condição do povo. E Ele simplesmente, por amor a Ele mesmo, para tornar o nome dEle conhecido, salvou a mim e a você. Resgatou a mim e você. E tem trabalhado na minha e na sua vida. Glória a Deus, pelo livro de Ezequiel. Capítulo 43. Eu quero terminar lendo esse texto, a partir do verso 1. O texto que fala da glória de Deus retornando sobre o povo, sobre o templo. Então, o homem que levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. Ele está fazendo referência ao capítulo 1. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, Senhor Yahvé, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Acabou. Eu vou salvar esse povo e vou habitar nesse povo, e minha glória estará impregnada nesse povo. Como isso é possível? Através do que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo morre na cruz por mim e por você. Ele que é o testemunho da glória de Deus, do Deus invisível, visivelmente aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é a glória de Deus revelada nesse mundo e que vem habitar e resgatar o seu povo santo. Glória a Deus. Meus irmãos, Ezequiel é um livro difícil de entender, mas não tão difícil assim, porque mostra um Deus soberano que age para resgatar aqueles que são seus
E Ele faz isso por amor ao seu santo nome. Para mim e para você que já pertencemos a Ele, nós vivemos para demonstrar essa glória. Essa glória. Por isso que todo pecado meu e todo pecado seu mancha o testemunho dessa glória. E causa separação entre nós e Ele. Para você que está aqui nessa manhã e que ainda não entregou sua vida a Cristo, Ele é quem age para te resgatar dessa escravidão, dessas terríveis abominações. E na pessoa de Jesus Cristo te dá uma nova vida, livre dessa escravidão do pecado, para viver a partir de uma vida abundante em Cristo Jesus. Vamos orar? A Deus Trino, somente a Ele é devida toda a glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Deus Trino, somente a Ele devemos dar toda a atenção ao que Ele fala, porque é palavra de vida. E somente ao Deus Trino, toda a nossa obediência. Deus fala para Ezequiel: Tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel fala para um povo que não queria ouvir o Senhor. Deus fala comigo e com você, que queremos ouvir a Deus, que queremos ser transformados por Ele, cuja palavra invade o nosso coração e nos ensina. Ele é o Deus justo, mas é o Deus da graça. E como Ele resolveu isso? Ele levou Jesus à cruz para morrer pelos nossos pecados, e então nós pudéssemos chegar diante dEle, glorificando o seu nome. Pai, estamos aqui e dependemos totalmente do Senhor. Somos teus filhos, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e devemos anunciar ao mundo a tua glória, o teu evangelho, a tua palavra, quem tu és. Obrigado por esse privilégio. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer o próprio coração e nos entregarmos diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos na tua presença. Precisamos do Senhor e somente o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o maior interessado em ver o teu nome ser santificado e glorificado na terra. Isso acontecerá através das nossas vidas, testemunhando quem o Senhor é. Mas, Pai, olhe com graça para aqueles que estão aqui nessa manhã e que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que ainda estão cegos, que ainda estão no escuro achando que o Senhor não está vendo os seus pecados, que estão querendo andar segundo as suas próprias forças, que estão adorando deuses mortos, chorando por aqueles que nada podem fazer. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam constrangidos pelo teu amor, por tua graça, e sejam transformados em filhos e filhas do Senhor, para desfrutarem desse evangelho maravilhoso. Que assim seja, Pai. Nós precisamos do Senhor. Que o teu povo seja incomodado pelo teu Santo Espírito para ler o livro de Ezequiel e se deleitar naquilo que o Senhor está fazendo, mas também reconhecendo os seus pecados, para se dobrar diante do Senhor em arrependimento e fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre toda a igreja de Jesus espalhada pelo mundo, trazendo renovo espiritual, consciência da graça e entrega ao serviço ao Senhor, ao testemunho de vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.